Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Olá, um casal tenta por anos engravidar e não consegue. Este é um drama cada vez mais comum e que gera grande sofrimento na família que deseja ter filhos. No Viva Saúde desta semana nós vamos falar sobre infertilidade, sobretudo nas mulheres. Mas este é um problema que também pode ser do homem e até do casal. Quando procurar uma reprodução assistida? Como lidar com as frustrações e o que esperar de uma inseminação artificial? Para falar sobre infertilidade, a nossa convidada da semana é a médica e professora assistente do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa, Elaine Travaglia Santos. Bem-vinda ao programa, doutora Elaine. Vamos começar explicando o que é infertilidade. Bom, infertilidade é quando o casal está tentando engravidar, ou seja, não está usando nenhum tipo de método contraceptivo há pelo menos um ano sem sucesso. Mas a gente tem que conversar direitinho com esse casal para verificar, por exemplo, a frequência de relações sexuais, né? Porque já houve caso no meu consultório de uma paciente queixar que já está tentando há 2 anos, mas ela mora em cidade diferente do marido. Então, possivelmente é um problema mais circunstancial, não necessariamente uma infertilidade. Então, eles têm que estar tendo um número adequado de relações sexuais durante pelo menos um ano para a gente considerar infertilidade. Mas, assim, por exemplo, se é uma pessoa que já tem um pouco mais de idade, o ideal é que ela não espere um ano, né? Assim, 6 meses, tentando efetivamente, com um número adequado de relações sexuais por semana, então ela já está perto entre 35 e 40 anos, então o ideal é que ela não espere um ano para procurar o médico para verificar se tem algum problema com eles, né? Mas o conceito, a rigor, é 1 ano. A primeira iniciativa é fazer com que as relações sexuais sejam no período fértil? Aí vocês conseguem fazer um monitoramento médico com o casal? Sim. Então, quando o paciente chega queixando, né, que não está conseguindo engravidar, então a gente vai conversar e procurar verificar, por exemplo, se ela está tendo ovulações. Muitas vezes a paciente percebe, né? Então ela refere que tem um ciclo regular, ela nota o muco tipo clara de ovo após a menstruação, então possivelmente ela está tendo ovulação. E a gente orienta, né, e questiona, vocês estão tendo relação nesse período do muco? Né, com que frequência? O ideal é que eles tenham pelo menos uma relação a cada 2 dias, né? Ou seja, um dia sim, um dia não, ou então um dia sim e 2 não. Uma vez por semana, por exemplo, é considerado pouco, né? Não tem necessidade também de ter a relação todos os dias, porque o espermatozoide ele fica vivo alguns dias dentro do corpo da mulher e às vezes é muito desgastante para o casal ficar com essa obrigação de ter que ter a relação todo dia. Então a gente começa conversando, questionando e também explicando. E nisso eu já vou verificando. Não, então ela tem ciclos ovulatórios, eles estão tendo uma frequência de relação certa, e aí a gente já vai partindo para outras esferas aí que podem estar comprometidas. Fazendo isso não deu certo, aí tem que investigar o problema. Se ela não estava fazendo dessa forma, então às vezes a gente só orienta, mas a gente pode pedir alguns exames básicos assim de sangue para ver a parte hormonal, se está tudo direitinho, né? É importante a gente ver também a reserva ovariana dessa mulher, porque a gente nasce em torno de milhões de óvulos, né? Que o certo é o ovócito. E quando ela entra na puberdade, sobraram apenas cerca de 300 mil óvulos. Então, ela vai perdendo esses óvulos ao longo da vida. E perto da menopausa chega em torno de mil ovócitos, né? Então, a gente tem exames para medir essa reserva ovariana, para a gente saber se ela ainda tem bastante óvulo, né?
Então a gente pode fazer isso pelo exame de sangue, dosagem de FSH, a gente pode fazer isso pelo ultrassom. O ultrassom é um exame muito importante, porque a gente consegue avaliar vários fatores. Então, por exemplo, a gente pode fazer um ultrassom transvaginal seriado, que é chamado controle de ovulação. Então, esse ultrassom me mostra se ela está ovulando, me mostra se esse útero está tendo um preparo adequado para receber esse neném, pode me dar informações a respeito do muco. E no início do ciclo, ele pode fazer a contagem dos folículos antrais, que é também um marcador de reserva ovariana. Então, se é uma paciente que tem uma reserva já tendendo a baixa, então essa paciente eu não posso perder muito tempo com ela. Né? Então, às vezes, vale a pena a gente já até encaminhar para um serviço de infertilidade, né? Porque aqui, Viçosa não tem um serviço especializado nisso, mas os primeiros passos do casal é com o ginecologista mesmo. Sim. O procedimento é esse, né? Exatamente. Só depois que chega num limite que precisa, por exemplo, da inseminação artificial, é que é preciso procurar uma clínica mais especializada, né? Isso. Às vezes a pessoa pode ter também um problema tubário, né? Existe um exame para ver isso, que é a histerosalpingografia, e se ficar constatado que ela tem uma obstrução tubária, aí geralmente ela tem que recorrer mesmo a técnicas de reprodução assistida. Né? Então, tudo isso a gente tem que checar. A gente tem que checar o marido, tem que fazer um espermograma. Às vezes, o espermograma convencional pode ser normal, então o ideal é ele fazer um espermograma com capacitação. Né? Existem também exames para detectar a fragmentação do DNA do espermatozoide, que isso é uma coisa até mais recente. Então, muitas vezes ele tem um espermograma normal, mas o DNA, que é tipo o material genético do espermatozoide, ele se fragmenta e aí tem mais chance de abortos e aí às vezes a pessoa não consegue engravidar por conta disso, né? Então hoje em dia o homem também tem que procurar o médico, tem sido prescrito inclusive vitaminas para o homem, vitamina C, vitamina E, ácido fólico, para terem uma função antioxidante, para prevenirem essa fragmentação do DNA do espermatozoide, né? Visando um melhor resultado. Por muito tempo, a infertilidade era uma responsabilidade quase que só da mulher, né? A mulher se sentia frustrada porque não conseguia engravidar e muitas vezes o problema não era dela. Isso acabou? Essa frustração, assim? Hoje já existe uma consciência no homem de que o problema pode ser dele ou pode ser até do casal, como a gente falou no começo? Acontece às vezes dos dois terem esse problema? Geralmente 1/3 é problema feminino, 1/3 é problema masculino e 1/3 é do casal mesmo. Mas a gente tem que tratar a infertilidade sempre como um problema do casal, porque é o casal que não está conseguindo ter o seu filho. E às vezes, se fosse aquele mesmo paciente com outro parceiro, às vezes teria um desfecho diferente. Né? Então a gente sempre trabalha isso que é uma situação do casal e eles têm que enfrentar isso juntos, né? E é importante a participação dos dois na consulta, né? Para as orientações, enfim. Tem que ser os dois. Tem que ser encarado como um problema do casal. Em geral, quando é um problema do casal, o homem tem algum problema orgânico e a mulher também. Aí fica muito difícil? É para desistir ou ainda tem chance? Não, sempre tem chance. Hoje em dia a medicina tem muito recurso, né? E esses recursos vão sendo usados de acordo com o problema. Se às vezes é um problema mais simples, por exemplo, às vezes na consulta você já percebe que a paciente não está ovulando. Então nós temos medicamentos que você pode induzir essa ovulação e ela passa a ovular e engravida, às vezes espontaneamente, né? Mas sempre a gente faz uma pesquisa como um todo. Você já detectou que ela tem um problema ovulatório, mas pode ser que além disso exista um outro problema. Então a gente tem que fazer o espermograma do homem, de preferência com capacitação, e uma série de exames da mulher para ver parte hormonal, para ver ovulação, para ver permeabilidade das trompas, para ver o útero, né? Às vezes a pessoa pode ter, por exemplo, um mioma, né, que está intracavitário, ou seja, ele ocupa o lugar do neném e às vezes aquilo ali pode estar dificultando uma gravidez. Se você retirar aquele mioma, possivelmente ela consegue engravidar, né? Então, às vezes ela tem uma malformação uterina. Né? Mioma não é uma sentença de que a mulher não vai ter filho. Não. Nem endometriose.
Também não. Depende muito da posição do mioma, do tamanho do mioma, e a mesma coisa a endometriose, depende muito do grau, né? A endometriose, quando ela é moderada ou grave, ela dá mais distorção anatômica, então teoricamente pode existir uma chance menor de gravidez. Você pode explicar o que é endometriose? Endometriose é quando a gente tem as células que deveriam estar dentro do útero, revestindo esse útero por dentro, é quando a gente encontra essas células fora do útero. Então ela pode aparecer no ovário formando cistos, ela pode aparecer disseminada ali pela cavidade peritoneal, então ela pode gerar aderências, né? Ela pode aparecer também numa parte que fica atrás do útero, que a gente chama de septo reto vaginal, seria ali próximo do reto, ela pode aparecer no intestino, então tem várias formas de endometriose. E algumas mulheres você encontra endometriose até como um achado, assim, às vezes ela vai fazer uma videolaparoscopia para ver se tem alguma coisa e você acha alguns focos de endometriose, mas muito pequenininho, muito discreto, então será que aquilo realmente está relacionado com a infertilidade dela? Agora, algumas vezes você tem um estágio mais grave dessa doença. Então, aí você tem várias aderências, você tem obstrução tubária, você tem muita distorção anatômica. Então, nesse caso, possivelmente pode estar relacionado, sim. Né? O que aumenta a infertilidade da mulher? Por exemplo, hoje as mulheres têm filhos cada vez mais tarde. E como elas têm filhos cada vez mais tarde, no período de atividade sexual assim, mais nova, dos 20, 30 anos, ela se previne, toma anticoncepcional e nem percebe. Vai querer ter filho lá com 30 e tantos anos. Esse é um fator de risco? Geralmente elas até atribuem isso à pílula, né? Tomei pílula há muito tempo e não consigo engravidar, mas não tem nada a ver com a pílula. Se ela não tem nenhum problema de base, quando ela para a pílula, o retorno à fertilidade é automático, né? É muito rápido. Mas o que acontece é que a idade é um fator complicador, né? A mulher, ela não produz novos óvulos, ela já nasce com aquela carga, e se ela vai tentar engravidar com 40 anos, o óvulo, que o nome certo é ovócito, né? O ovócito dela tem 40 anos, então ele é mais propenso a falhas na hora que vai fazer a fecundação e na hora que aquele óvulo que vai formar o ovo, né? O zigoto vai começar a se dividir, então ele é mais propenso a divisões anormais, então alterações genéticas, abortamentos, né? E realmente a mulher tem deixado para engravidar cada vez mais tarde, então ela tem aumentado a frequência de necessidade de técnicas de reprodução assistida, possivelmente por esse fator idade, sim. Né? A gente fala que o ideal seria que a mulher tivesse o seu primeiro filho antes de 30 e o último antes de 35. E muitas vezes ela vai começar a pensar em engravidar já com mais de 35 anos. Né? Quando a vida está organizada, quando já tem uma profissão, tiver tudo bem. Mas quando os óvulos já estão mais velhos. Né? E tem algumas mulheres que entram na menopausa cedo, né? Em média 50 anos. Mas tem mulheres que, às vezes, antes de 45, já está com alteração hormonal bastante grave. Às vezes não vai conseguir engravidar nessa época. Tem que pensar nisso antes, né? Tem que pensar nisso antes. O relógio biológico não espera, né? Não espera o trabalho, o dinheiro, nada disso. O Viva Saúde para um breve intervalo, mas volta já. O Viva Saúde dessa semana está de volta, hoje conversando com a médica e professora do curso de Medicina da UFV, Elaine Travaglia Santos. Nosso assunto de hoje é a infertilidade de casais. Doutora Elaine, nós já falamos muito sobre as causas da infertilidade na mulher. E no homem? Você já falou sobre essa contagem de esperma quando tem pouco. Mas existem outros problemas que o homem já pode detectar até antes mesmo de desejar ter filho? Ele pode, às vezes, ter varicocele, né, que, teoricamente, a varicocele, ela aumenta a temperatura onde os espermatozoides são produzidos e isso pode interferir, então, com essa produção.
Tem outras causas, por exemplo, ejaculação retrógrada, né, que ao invés dos espermatozoides serem ejetados da uretra na relação, eles vão para a bexiga. E aí ele tem uma produção adequada, mas não efetiva, né? Então são problemas que podem acontecer com o homem. Ou mesmo a produção alterada de espermatozoides, por às vezes alguma alteração genética, né? Ele tem um número menor de espermatozoides, ou esses espermatozoides são produzidos e não tem motilidade, né? Isso tudo é visto com a consulta médica e com o espermograma. Todo homem que tem varicocele é infértil? Não necessariamente. Isso é um assunto, inclusive, controverso, né? Será que se ele operar desse problema, então ele vai ficar fértil? A gente não tem uma resposta fechada sobre isso. E a varicocele também tem vários graus, né? Então, às vezes um grau mais leve provavelmente não vai interferir. Mas um grau mais acentuado, geralmente o urologista opta por operar para tentar melhorar um pouco, né, a qualidade do sêmen. A gente que é mulher tem que fazer o exame preventivo todo ano, né? Mesmo quando você não está querendo engravidar, ainda novinha, né, antes dos 20, pouco depois dos 20, já é possível identificar a infertilidade nesses exames? Mesmo quando você não está investigando exatamente isso? Não, a gente precisa esperar a paciente tentar engravidar e não conseguir, né? Porque até que se prove o contrário, 80% dos casais engravidam em 1 ano de tentativa e 90% engravidam em 2 anos de tentativa. Então, até que se prove o contrário, aquela mulher consegue engravidar. O que a gente tem que fazer do ponto de vista preventivo é orientar que essa paciente engravide logo, né? Não fique esperando realmente a idade chegar. Né? A questão de doença sexualmente transmissível também é muito importante, porque hoje em dia, às vezes as pessoas ficam usando só anticoncepcional, não usam o preservativo, e elas podem se expor a infecções que podem obstruir a trompa, e o dia que ela vai tentar engravidar, ela não consegue. Né? Então a gente trabalha muito nesse sentido de prevenção, de orientar, não esperar, e a importância do uso da camisinha, das DSTs, né? Que pode afetar a fertilidade da mulher. Bom, uma vez que o casal identificou que tem um problema, realmente, né? Já fez todos os exames, já fez todas as tentativas normais, não consegue engravidar. Qual é o procedimento que um ginecologista deve ter para encaminha para onde? Então, ela já tentou, já fez todos os exames e muitas vezes nem acha uma causa, né? Quando a infertilidade é sem causa, também é uma indicação de ser encaminhada para um serviço de infertilidade. Então, ela já tentou todos os meios, já fez todas as orientações, correções e não engravidou. Então, o divisor de águas é a trompa, né? Ela tem uma trompa boa, então você pode fazer inicialmente uma inseminação intrauterina, né? O homem tem um espermograma que tem uma contagem razoável de espermatozoide, então, às vezes, uma inseminação intrauterina já resolve. O que seria isso? O homem faz a coleta do sêmen, e esse sêmen, você separa os melhores espermatozoides, coloca um meio para enriquecer, assim, né, como se fosse um alimento para esse espermatozoide, e esse esperma, ele é injetado dentro do útero, né? Com isso você já elimina alguns fatores que poderiam dificultar, por exemplo, o muco cervical. Às vezes a paciente não consegue engravidar porque ela não tem um muco adequado à passagem do espermatozoide. E ela tem a trompa boa, então essa trompa consegue capturar o óvulo. Você pode induzir a ovulação para programar exatamente o dia que você vai inseminar. E com isso você pode melhorar bem as taxas, né, de gravidez. Um casal sem problema nenhum, tentando engravidar, ele tem uma taxa de gravidez em torno de 25%. Quer dizer, engravidar não é uma coisa tão fácil. E quando você faz essas técnicas de reprodução também, fertilização in vitro e tudo mais, a chance é mais ou menos igual, por cada ciclo, por cada tentativa, em torno de 25%, 30%. É importante orientar isso para que a paciente não crie também uma expectativa, né, que não é milagre, mas ela tem uma chance boa de conseguir. Nessa inseminação intrauterina, corre-se o risco de ter mais filhos, assim como na outra que é a in vitro? Pode acontecer, porque quando você induz a ovulação, dependendo do esquema, né, você pode ter mais de um óvulo. Existe um número ideal de óvulos para ser implementado no útero? No caso da fertilização in vitro, o que acontece? Essa fecundação é feita fora do corpo da mulher, né? É feita a coleta do óvulo, feita a coleta dos espermatozoides.
feita a fecundação em laboratório e depois esse embriãozinho, né, o ovo, na verdade, é colocado dentro do útero. Antigamente acreditava-se que quanto maior o número você colocasse, maior a chance da pessoa ter o filho. Mas isso, hoje em dia, a gente sabe que não é assim. Você pode colocar se tiver que dar certo, vai dar certo com com 2. Então, a ideia hoje é colocar no máximo 2, 3, porque também 3 você já passa a ter, às vezes, risco naquela gestação, né, prematuridade. Cuidar de 3 filhos que nascem ao mesmo tempo também não é fácil. Então é no máximo 3, mas a tendência hoje em dia é colocar 2. Né? Se tiver que dar certo, dá independente do número. Quem precisar fazer a fertilização in vitro ou intrauterina, tem que ir para onde? Belo Horizonte, Juiz de Fora? Quem é aqui de Viçosa? Isso aí geralmente grande centro aqui tem, né? Mais próximo da gente é Ponte Nova. Né? Nós temos um serviço que é uma filial da Clínica Origem de Belo Horizonte, em Ponte Nova, e é o local mais próximo aqui da nossa região. É muito caro mesmo? É um tratamento muito caro? É um tratamento caro, porque assim, os remédios usados para fazer a indução, para capturar esses óvulos, né, são caros, e a parte médica também é cara, né? Em torno de 10 mil, alguma coisa cada assim. Cada tentativa? É. Existe um número ideal, assim, não conseguiu a primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, tem que desistir? Não, não. Hoje em dia também você pode recorrer à congelação, né, de óvulos, de embrião. Antigamente, quando você fazia uma tentativa com embrião congelado, com óvulo congelado, com zigoto congelado, você tinha piores resultados. Mas hoje em dia essas técnicas de congelação melhoraram muito. Então, às vezes, a pessoa não precisa todo mês induzir uma ovulação com esses medicamentos caros, né, fazer essa coleta de óvulos. Então, às vezes, ela já tem um óvulo fecundado guardado e ela pode usar esses embriõezinhos congelados. Mas, doutora Elaine, além de ser caro, né, uns 10 mil por cada tentativa, existe uma frustração muito grande. Para a fertilização in vitro também a chance é de 25%? Em torno de 25, 30%. É uma chance pequena. Existe uma frustração muito grande do casal, eu acho que sobretudo da mulher que sofre mais ansiedade e com tudo isso que tem que passar por tomar esses remédios, mexer o hormônio. Vale a pena? Assim, na sua experiência profissional, você acha que qual é o limite de tentar? O limite é o desejo do casal, né? Se eles querem muito aquilo, então eles tentam até aonde eles conseguem também, né? E tudo vai depender do panorama daquele casal, né? Mais ou menos você já sabe, se é uma mulher às vezes mais velha, dependendo do problema, às vezes a gente até já fala, olha, você não quer fazer com óvulo de doadoras, ou então você não quer adotar, dependendo do caso dessa paciente. Mas quem tem que decidir isso é o casal, né? Eles é que podem ver qual é o limite, né? O limite de disposição financeira e emocional deles. Né? Você conhece casos assim de pessoas que tentaram muitas vezes? Sim, eu tenho uma paciente que já tentou, acho que umas 8 vezes e ela não desistiu ainda. Ainda não deu certo. Ainda não deu certo. Existe um mito de que adota que depois você engravida porque você relaxa, acaba a ansiedade. Isso é mito mesmo? Ou realmente o fator emocional, a ansiedade ajuda? Pode interferir, pode interferir. Às vezes a gente tem casal que leva, vamos supor, 3 anos para conseguir ter uma primeira gravidez, mas engravida espontaneamente. E aí depois está amamentando e engravida de novo. Então a gente questiona, né? Será que não é porque estavam ansiosos e tal? E depois que já teve o primeiro, ficou mais tranquilo e engravidou, às vezes, amamentando, né? Duas perguntas rápidas, porque o nosso tempo já está passando. Bebê gerado a partir de técnicas de reprodução assistida é saudável? Existe maior risco da criança nascer? Isso é uma coisa que se comenta muito, por isso que eu sempre falo que é mito. Por exemplo, com síndrome de Down? Não. Não tem nada a ver com reprodução assistida? Não tem nada a ver. Inclusive, na reprodução assistida, você pode fazer até a análise genética antes de implantar desses embriões para saber se eles são perfeitos, né? É possível fazer? É possível, é caro, mas é possível. E então o limite se você for atrás de uma clínica e o médico colocar mais que 3, essa é uma decisão médica ou uma decisão do casal? Uma decisão do casal, mas hoje em dia a recomendação é que não passe de 3.
Existe a possibilidade, por exemplo, da pessoa ter um filho pelo método natural e depois não engravidar de novo e ter que fazer a reprodução assistida? Existe. E existe o contrário também. Às vezes a pessoa não consegue engravidar, faz alguma técnica e depois engravida espontaneamente. Relaxou, aí vai. Existe o contrário também. Doutora Elaine, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. É um obrigada prazer. mais uma vez. O Viva Saúde chega ao final, agradecendo então mais uma vez a presença da nossa convidada. Lembramos que o Viva Saúde é uma parceria da TV Viçosa com o curso de Medicina da UFV. Se você quiser rever algum programa ou recomendá-los aos amigos, entre no YouTube, na internet e procure pelo canal Viva Saúde TV Viçosa. Canal Viva Saúde TV Viçosa. Lá você encontra todos os programas que nós já exibimos aqui na TV. E não esqueça de mandar suas críticas e sugestões de temas ao programa. Para isso, envie um e-mail para a gente. Anote aí o nosso endereço, vivasaude@ufv.br. Viva Saúde junto@ufv.br. Nós voltaremos na semana que vem com mais temas sobre saúde, prevenção e qualidade de vida. Um grande abraço e até o próximo programa. Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.